É isso, a Argentina com o novo presidente, Javier Milei, tomou posse no dia de ontem e a gente repercute os principais aspectos com os nossos comentaristas. E tem uma outra informação, porque em seu primeiro decreto como chefe de Estado, Javier Milei oficializou a redução pela metade dos ministérios de seu governo. Ele reduziu de 18 para 9. E ele confirmou que dos 9 ministérios, 2 serão caracterizados como superministérios. O da infraestrutura, que vai unificar transporte, obras públicas, mineração, energia e comunicações, e o de capital humano, que vai contemplar desenvolvimento social, trabalho e também educação. José Maria Trindade, primeiras medidas anunciadas, já havia a promessa de uma redução substancial na máquina pública, agora tem uma medida que repercute, né? Ele alterou uma regra, uma legislação para nomear a própria irmã. Será a primeira-dama e também vai ter uma secretaria para realizar obras sociais, serviços filantrópicos e por aí vai. Que avaliação fez dessas primeiras medidas de Javier Milei e essa, que talvez seja a mais polêmica? Inclusive muitos que apoiam ou apoiaram Milei, alguns torceram o nariz. Pois é, olha, é um debate que a gente vê em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil, sobre o lugar dos parentes quando chega um presidente da República. No início do governo Bolsonaro, eu alertei para a diferença clara entre a família do então presidente Jair Bolsonaro e as anteriores. A família do então presidente Jair Bolsonaro era de políticos e foram eleitos, né? Então seria natural que os filhos dele, o senador, deputado e vereador, tivessem uma posição diferenciada dos anteriores, né? E no caso ali de parentes, alguns parentes trabalham naturalmente junto com o chefe. Há um critério e é uma tendência mundial mesmo, né, de ter certos cuidados com relação à administração pública. Então, mesmo que o parente trabalhe, eu conheço casos aqui na esplanada dos ministérios, onde os parentes são inimigos, brigados, e que com a lei do fim dessa possibilidade, né, era preciso um sair, e os dois inimigos querendo que o outro saísse. No caso do Zelensky, essa irmã dele foi uma pessoa-chave na campanha, na formulação de propostas de campanha, e uma pessoa que administrava realmente a vida dele, administra a vida dele, e é uma pessoa próxima, que por acaso é a sua irmã. Ele abriu essa possibilidade para a presidência da República. Aqui também existe essa possibilidade, desde que o governador, prefeito ou presidente da República nomeie como ministro, secretário de Estado, secretário municipal. Existe essa possibilidade. O que não se pode é adotar um puxa-saquismo familiar e coloque na pauta, como era antigamente, todos os parentes, né? Isso não é bom, mas é preciso diferenciar alguns parentes. Eu me lembro, Daniel, do Sarney falando de Jorge Murat, que era marido da sua filha, Rosiane Sarney, e ele dizia, quando contratou o Murat para o Palácio do Planalto, assessor especial, ele dizia: o Murat perdeu o emprego porque era meu parente, foi demitido por isso, por divergência política. E agora ele pode não ser contratado porque é meu parente, ou seja, é jogar no limbo o parente de um político. Nesse caso, não há aquele nepotismo nojento de só receber salário. Isso aí é uma pessoa que trabalha, e aqui no Brasil existe a mesma coisa. Nomear secretário, ministro, cargos de chefia é possível. O que não é possível e é detestável é aquela história de contratar parentes para ficar em casa e receber salários públicos. Isso. Roberto Mota. Mota, também quero pedir sua análise em relação às primeiras medidas tomadas por Javier Milei, o enxugamento dos ministérios de 18 para 9, mas essa medida talvez a mais polêmica, que gerou muita discussão, né? A mudança em uma regra para a nomeação de parentes, e ele colocou a irmã em um cargo, não sei se estratégico, mas pelo menos os argentinos têm falado que é um cargo de confiança, né? Muita gente que apoiou Milei achou a medida desnecessária, pelo menos nesse momento. Que avaliação você faz? Muita gente, inclusive, que faz vista grossa para os maiores escândalos de corrupção do mundo, achou um absurdo esse gesto de Milei. Olha, na minha opinião, Milei já começa sendo melhor do que 99%
dos políticos da América Latina. Por quê? Porque o Milei traz ideias certas, como o Cristiano Beraldo falou muito bem. A ideia é simples, toda dona de casa sabe, não se pode gastar mais do que se ganha. O Cristiano também tem razão quando ele fala da expectativa. Uma expectativa boa em relação às coisas que vão acontecer já é metade do caminho andado. Reparem, Milei fez um discurso avisando que vem por aí tempos difíceis. Essa é uma novidade na América Latina. Curiosamente, esse aviso pessimista do Milei pode ter um efeito altamente positivo, porque ele sinaliza o contrário do populismo. Vamos lembrar, o populista diz para você que você vai comer churrasco de picanha e tomar cerveja todo dia. Milei fez o contrário disso. Ele avisou, vai piorar antes de melhorar. Agora, eu achei ruim a nomeação da irmã. Ninguém é perfeito. Cristiano Beraldo. Beraldo, as primeiras medidas de Javier Milei, redução dos ministérios, aquele pacotão fiscal que seria anunciado hoje foi adiado para amanhã. O ministro Luiz Caputo deverá anunciar as primeiras medidas. Agora, como avalia esse start na administração de Javier Milei? Também queria pedir sua análise em relação à nomeação da irmã dele. Mas há limites para um presidente da República, né? O que está ao alcance de Javier Milei? Olha, Caniato, a gente pode usar esse caso da Argentina como uma comparação para nós aqui, para a gente ver como nós estamos mal. Quer dizer, no governo de esquerda da Argentina, esse governo que jogou a Argentina nesse buraco econômico, tinham 18 ministérios. Nós estamos aqui no Brasil com 38. Então, olha só o descompasso da estrutura da máquina pública. E agora, o que Javier Milei fez foi acertado, reduziu para 9, entendendo que este é o número necessário para gerir os assuntos mais importantes da Argentina. E sabe que com 9 ministérios, as pessoas, inclusive ele próprio, saberão o nome dos ministros, porque saber o nome de 38 ministros é praticamente impossível. Agora, em relação à irmã, Caniato, eu não conheço a realidade da Argentina. O Brasil, por exemplo, sempre teve uma tradição de que a primeira-dama, ela cuidava de alguma obra social, fazia alguma atividade social. É preciso ver em detalhe como é que se dá essa tradição na Argentina e ver qual é o papel que a irmã de Milei terá. Se ela será uma gestora, uma ordenadora de despesas, se ela terá lá um orçamento ou se é uma atividade de doação. É preciso saber também qual é o histórico da irmã de Milei, se ela tem alguma vocação para esse tipo de atividade, se isso está em linha com o histórico de atuação que ela tem, para a gente poder fazer uma análise. Eu não conheço os detalhes de como isso acontece na Argentina e de quem é a irmã de Javier Milei. Agora, me parece que esse governo sinaliza muito mais acertos do que erros. Mas vamos ficar de olho e acompanhar, até porque nós temos 3 anos para que a Argentina dê certo, 3 anos para que as pessoas aqui entendam que quando se tem um problema grave econômico, sim, é preciso fazer sacrifício para corrigir o rumo e para conquistar um avanço de longo prazo. O que nós não podemos é cair na esperança vazia de soluções imediatas, de alívios imediatos, como disse o Mota, da picanha e da cerveja no almoço de amanhã. Pois é, a irmã de Javier Milei, segundo as informações que foram compartilhadas e divulgadas pela imprensa argentina, esteve com Javier Milei durante toda a campanha, estrategista com ele em todos os momentos e era chamada carinhosamente pelo Javier Milei de chefe. Ele se referia a ela sempre como chefe, um sinal também de respeito, porque ela cuidava de assuntos estratégicos de toda a campanha. A gente vai seguir acompanhando e trazendo também os detalhes e atualizações desse trabalho como primeira-dama. Agora, o anúncio daquele pacote de ajuste fiscal que eu mencionei há pouco, que o governo argentino faria no dia de hoje, acabou não se confirmando. Essas medidas devem ser reveladas somente amanhã pelo ministro da Economia, recém-possado, Luiz Caputo. Nesta segunda-feira, a única medida econômica anunciada tem relação com o câmbio,
Quem quiser agora comprar dólar na taxa oficial precisará de uma autorização prévia do Banco Central. É o que se chama de congelamento, o feriado cambial. É uma medida que já foi tomada em outras ocasiões por outras administrações. José Maria Trindade, isso se deve ao fato de que falta a moeda americana na Argentina. Vai evitar com esse feriado cambial a flutuação da moeda. Agora, é importante a gente destacar para a nossa audiência que trata-se de uma medida paliativa, né? Isso pode voltar dependendo do avanço de outras medidas econômicas que serão anunciadas no dia de amanhã, né, Zé? Exatamente. Olha, Daniel, eu estou convencido de que a grande invenção do Homo sapiens, da humanidade, foi exatamente a empresa, e tudo é baseado em credibilidade. Sem credibilidade não existe absolutamente nada. Uma moeda, se não, ela não detém credibilidade, é apenas um pedaço de papel com um desenho. É verdade que se coloca nesse pedaço de papel, que hoje nem é mais papel, é apenas uma referência, né? Porque o dinheiro eletrônico está se sobressaindo. A diferença é que atrás desta credibilidade existe um peso de um Estado, um peso de uma confiança. E quando a moeda entra em desconfiança, sim, o Brasil já passou por isso, nada vale. Daqui a pouco você vai na padaria comprar um pão e leva um carrinho cheio de papel moeda. A moeda foi uma grande invenção, porque antes as trocas eram de produtos com produtos, e era muito difícil. Uma pessoa levava para a cidade mantimentos que nem sempre agradavam a quem queria trocar por um sapato ou por algum utensílio. Então, a moeda é que permitiu o desenvolvimento da economia. E a Argentina passa por uma crise de credibilidade muito grande. O mundo é uma abstração. Tudo em sua volta só existe porque as pessoas acreditam. O Supremo Tribunal Federal, sem a credibilidade imposta ali, muita gente vai até atrás de divindades para dizer que existe algo superior nos governantes, seria um monte de pedras e mármores e pronto. Não, existe a credibilidade, assim como o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. A credibilidade é necessária. E Milei, no discurso, ele traça exatamente isso, sobre a recuperação da credibilidade da Argentina. Sem a credibilidade na economia não existe nada. E a moeda é a alma de um país, não adianta. A Argentina já passou por uma experiência de dolarização da economia, onde ele prometiu peso e dólar no mesmo patamar, quer dizer, se não houver sustentação, fica difícil de gerir, né? E agora ele, com base nessa experiência longa da Argentina, recuperar a credibilidade. Para os empresários, como ele mesmo diz, acreditar não, agora vai investir e recuperar. Mas ele mesmo diz que isso não é do dia para a noite. É um caminho longo e, olha, ele estará na vitrine do mundo inteiro, mas muito aqui na vitrine do Brasil, para saber o que acontece nesta gestão nova e que vai eclodir da Argentina, né? Ele tem uma grande responsabilidade aí para mostrar esse novo veio liberal da Argentina. Pois é, Roberto Mota, governo de Javier Milei adiou o anúncio do pacote fiscal, ficou para amanhã, mas decretou esse feriado cambial. Prioridade zero na administração de Javier Milei é recuperar a economia da Argentina, que anda muito mal, né, Mota? Talvez a situação mais difícil das últimas 3 décadas, certamente. Um desafio e tanto. Será possível alterar os patamares atuais? Claro, Daniel. A esquerda argentina, assim como a esquerda brasileira, a esquerda da América Latina ou do mundo inteiro, está sempre buscando novos buracos aonde colocar os países. Então é difícil a gente dizer que um país chegou ao fundo do poço, porque no fundo do poço da esquerda sempre tem uma portinha, um alçapão. Milei já avisou que ele vai dar um choque na economia da Argentina, porque, segundo ele, uma transição lenta não funciona. Muitos analistas já alertaram para isso nos últimos tempos, né? Geralmente esses analistas dizem que a esquerda fica décadas no poder, aí
chega a vez de um político de direita que tem 4 anos ou 8 anos para consertar todo o estrago que foi feito em todas aquelas décadas. A hiperinflação é um horror. Foi a hiperinflação que atingiu a Alemanha entre as 2 guerras mundiais e jogou o país nos braços do autoritarismo. Nós já tivemos aqui no Brasil inflação de 80% ao mês. Isso deveria ser uma lição para essas pessoas que vivem se queixando dos juros que estão muito altos. Os juros altos podem machucar, mas a hiperinflação mata. É isso. Agora, Cristiano Beraldo, para sair do buraco, Javier Milei e a Argentina passarão por momentos difíceis, né? Pelo menos essa é a expectativa. Amanhã, anúncio desse pacote econômico, pacote fiscal, que a gente pode esperar, e também queria sua análise sobre os desafios, começando inclusive por essa medida, o feriado cambial. Olha, a Argentina claramente está com seu câmbio fora de controle. A população argentina não tem nenhuma confiança no peso, e isso leva com que todo mundo que tenha qualquer dinheiro saia para comprar dólar, custe o que custar, seja onde for, porque é o dólar que se torna a moeda de referência, que traz alguma estabilidade para aquela pessoa que quer ter ali um mínimo de proteção sobre seu patrimônio. A gente, quando vê essa situação da Argentina, a gente sabe que só é resolvível caso medidas muito duras de austeridade sejam tomadas. Medidas duras como por exemplo, o feriado cambial, para que se possa implementar medidas que impeçam essa dinâmica tão negativa, essa espiral negativa, que ela continue acontecendo na Argentina. Mas aí tem um outro lado, Canhoto, que eu precisava chamar a atenção. Além das medidas duras, que obviamente têm um efeito muito grande de curto prazo na vida das pessoas, porque elas estarão impedidas de continuar com a mesma dinâmica que estavam vivendo, a gente tem um outro lado, é que essa perspectiva positiva que a Argentina agora apresenta, ela trará investimentos. Aí eu chamo a atenção de novo para a presença de Volodymyr Zelensky na posse. Isso mostra que Milei vai posicionar a Argentina ao lado dos Estados Unidos, ao lado da Europa, no momento em que os Estados Unidos e a Europa estão perdendo o seu grande parceiro, sobretudo industrial, que era a China. Há uma grande oportunidade a ser explorada para que a América do Sul possa, em alguma medida, substituir o que a China representou por tantos anos aos Estados Unidos. A Argentina parece que está percebendo que aí tem uma grande oportunidade. E como o Brasil não está aproveitando essa oportunidade agora, a Argentina tem toda a chance de conseguir oferecer um ambiente de negócios que permita que indústrias sejam instaladas na Argentina com a segurança de que lá encontrarão uma legislação trabalhista que seja favorável, um ambiente tributário que seja simples, fácil de entender, fácil de pagar, que seja competitivo. Com isso ele vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai ver a Argentina dando um boom e tendo a oportunidade de resgatar aquilo que ela já foi, ou seja, uma das principais economias do mundo.